Jogando com 10, Flamengo empata com a LDU e se classifica para a próxima fase da Libertadores. Mas o jogo não foi tão fácil assim como eu estou dizendo. Mas antes da gente fazer a análise aqui com você, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu like e faça teu comentário também a respeito, seja você flamenguista ou seja você ou torcedor de outro time, mas que gosta de futebol. Beleza? Então é o seguinte, vamos fazer uma análise então do que a gente viu no jogo de ontem, né, do Flamengo contra a LDU. O Rogério Ceni, o técnico, realmente ele tem argumentos. Ele teve argumentos para colocar o Flamengo jogando no 3-5-2. Um sistema que ele não tem adotado ultimamente. Aliás, é a primeira vez que ele fez isso no Flamengo, certo? Ele tem argumentos, mas não teve razão para isso. E eu explico por quê. O problema todo em quem ele escolheu para começar, na minha opinião, para compor esses três zagueiros. Três zagueiros contestados: Gustavo Henrique, Léo Pereira e o Bruno Viana. Se de repente um desses zagueiros fosse o William Arão ou o próprio Rodrigo Caio, com certeza não seria tão contestado como foi ontem. Para azar do Rogério, o Arão em 15 minutos já foi expulso. Quer dizer, tudo aquilo que ele tinha planejado, na verdade, já foi desfeito, porque o 3-5-2 acabou naquele momento. Aliás, o 3-5-2, que na prática, nos primeiros 15 minutos, não foi o que você viu. O que você viu foram três zagueiros, mas com o Léo Pereira jogando pela esquerda, mais como lateral, fazendo o papel do Felipe Luiz, tentando participar na armação da jogada. E aí foi uma escolha errada, na minha opinião, do Rogério Ceni. Por quê? Por causa que o Léo Pereira é contestado e todos sabem que ele nunca conseguiu repetir na equipe da Gávea a mesma performance que ele tinha no Atlético Paranaense. Então nisso o Rogério Ceni já errou. Para azar do Rogério, Arão foi expulso numa jogada infantil também da parte dele e deixou, sabe, o time realmente à mercê da LDU. Ainda bem que a equipe da LDU não pressionou o Flamengo. Mesmo jogando com 11 a mais, o Flamengo ainda teve o controle das ações, certo? Rogério Ceni fez algumas modificações para tentar justamente, né, no segundo tempo, acabou tirando o Gabigol para poder armar ali, tirou também, acabaram entrando o Diego, acabou entrando também o Ramon pela lateral esquerda e o João Gomes, né, para compor ali, né, novamente a parte ali da volância, né, como volante. Então, o Flamengo acabou permitindo mais uma vez o seu calcanhar de Aquiles, aliás, né, que são as bolas alçadas na área. E novamente, certo, um dos gols foram dessa forma. Gustavo Henrique subiu, certo, e quem vinha atrás, veio o atacante, né, o Gustavo Henrique, subiu, não alcançou, veio o atacante e cabeceou. Mas quem tinha que marcar esse atacante era o Gerson. E o Gerson também virou de costas, não subiu com o atacante. E é um erro que vem acontecendo praticamente todos os jogos, porque em todos os jogos dessa primeira fase da Libertadores, que repetimos, o Flamengo está classificado, o Flamengo acabou sofrendo gols. E no outro gol, realmente, uma coisa lamentável, a falha do Bruno Viana. Porque é como alguns comentaristas que você vai ver daqui a pouco, o Zinho colocou aqui, que eles aprendem, os jogadores aprendem na base isso aí, certo? A gente que joga futebol sabe disso, você não deve virar as costas, o zagueiro não pode virar as costas, ele tem que colocar a mão para trás e ficar de frente para essa situação. Ele não teria sido driblado, certo? E o cara chutou tranquilamente para fazer o gol do LDU. Então, mais uma vez, o Flamengo, certo? Sofrendo na sua zaga. E vale apontar que muita gente sempre destaca também e diz que o problema é o sistema defensivo. Não. O Flamengo levou mais de 10 gols, certo? Com falhas. Aliás, de 20 gols já tomou agora, certo? Nesse ano, dos quais, certo? Agora foram 12, aliás, dos quais 3 gols apenas foram de contra-ataque ou de roubada de bola do time adversário, pressionando o time do Flamengo. Então é mais bola parada, bola alçada na área do Flamengo e tem que ser repetido, gols atrás de gols. É isso que tem que ser corrigido. Mas ontem, particularmente, não é o sistema. Estava tudo lá.
os zagueiros estavam lá, certo? Para cabecear. Um subiu, foi vencido, normal também, a bola veio mais alta do que ele, certo? Mas o Gerson tinha que chegar e fazer pelo menos uma pressão, não deixar o jogador cabecear à vontade. Então foi mais uma vez erros individuais. E o outro, o Bruno Viana, que virou as costas pro atacante da LDU, que acabou driblando e fazendo o gol. Então realmente é lógico que o Rogério Ceni está na mira. Ele nunca foi unanimidade por parte da torcida do Flamengo, e todas as vezes que acontece isso, acaba sobrando para ele. Mas ele arriscou demais ontem realmente, sabe? É verdade que todo mundo sabe que ele colocou essa equipe porque pensa no título do campeonato Carioca, que vai ser sábado, certo? Então, como os jogadores tiveram viagem desgastante para o Chile na semana passada, enfim, ele colocou, como ele disse, o que tinha de melhor. Quando fala que tinha de melhor, é melhor tanto tecnicamente como fisicamente, que ele achava que poderia responder. Rodrigo Caio, por exemplo, todo mundo sabe que já está guardado para jogar a final. Então ele colocou aquilo que ele achava realmente que poderia acontecer. Agora, o Flamengo poderia ter jogado melhor, tinha tudo, porque a LDU realmente não oferece resistência para a maioria das equipes. E é bem provável que a classificação fique entre o Flamengo, que já está classificado, e o Vélez, né, que joga contra o Flamengo na próxima partida. O Flamengo precisa apenas de um empate contra o Vélez para poder ficar em primeiro lugar no seu grupo. Mas vamos ver agora um pouco. Eu peço a você que coloque seus comentários também, o que você acha, o que você achou desse jogo, qual que foi o maior erro. E agora a gente vai escutar também os especialistas, né, os comentaristas da ESPN acerca desse jogo e o que eles acharam do empate do Flamengo ontem contra a LDU, empate esse que deu a classificação, a próxima fase ao rubro-negro carioca. O Rogério Ceni, complete a frase, por favor. Deu uma inventada ontem, né? E aí, sempre quando ele erra, a cobrança também é muito maior. É muito maior. Ele vai conviver com isso no Flamengo, com a torcida do Flamengo, que ele não é unanimidade. E aí, num jogo, o Flamengo classificou, já está na próxima fase, vai aí só disputar a liderança do grupo, porque o Vélez também classificou, mas não precisava ser no sufoco que foi, e muito pelas escolhas que ele fez no jogo. E ele não tem essa gordura. Tudo bem, dá certo, vence bem, ganha. Também o elogio não seria tão grande como é a crítica. Ele vai conviver com isso, como eu já falei. Mas ele contribuiu. Realmente, as escolhas dele, ele entrou no jogo pensando no Fla-Flu. A verdade é essa, por deixar vários titulares no banco. E muita gente, eu não enxerguei dessa forma. Os companheiros aí vão debater, porque quando sai o nome na escalação, todo mundo fala, vai jogar com 3 zagueiros, vai jogar com 3 zagueiros. Eu não vi isso no jogo. Eu vi até quando o Flamengo tinha a posse de bola, aí o Léo Pereira ficava mais e o Mateuzinho se adiantava como um ala pela direita, já tinha o Vitinho lá pela esquerda. Mas o Flamengo sem a bola, eu vi um Flamengo num 4-4-2. Gabigol e o Pedro na frente, uma linha de 4 com o Vitinho, o Gerson, o Arão e o Everton Ribeiro, e mais uma linha de 4 defensiva. O Mateuzinho recuava como lateral e o Léo Pereira virava um lateral esquerdo. Então, houve essa cobrança, porque, é claro, não vem o resultado, não rende, e ele também, assim, não é culpa dele, mas o Arão, a gente viu aí ser expulso, quebra um pouco também essa intenção dele quando o Flamengo recuperava a bola. O objetivo dele era ter esses 3 zagueiros e dar uma liberdade para esses homens de frente. Mas isso, aos 14 minutos, quebra quando o Arão é expulso. E aí muda tudo. Mas mesmo assim, eu não vi uma LDU sufocando, massacrando. Vem os erros que ele é cobrado sempre, de ajustar essa parte defensiva. Porque, mais uma vez, no escanteio, foi numa jogada ensaiada, mas originalmente do escanteio, porque Rolly tem um cruzamento,
perde o tempo de bola o Gustavo Henrique. O Gerson, para mim, também marca errado, o Guerra no lance, ele até vira um pouco de costa. A crítica foi muito em cima do Gustavo Henrique, mas eu coloco barra Gerson também. Ele estava na jogada acompanhando o atleta e não marca. E esse gol aí, para mim, pior ainda, porque foi individual do Bruno Viana, que vira de costa dentro da área, né? Ele vai de primeira, afoito, e aí sai o segundo gol da LDU. O Flamengo Aí vai tem um buscar, cartão injusto, né, Zinho? Um cartão errado, né? E aí, só para trazer a informação para quem não viu o jogo, né? Um cartão pro Bruno Henrique não tem nada a ver com a história. E que tirou ele que do tira jogo. o Bruno Henrique do próximo jogo, né, Zinho? Tira ele do próximo jogo. Olha isso. O terceiro cartão. Então, assim, ele faz mudanças no intervalo, para mim até para melhor, quando ele coloca o Ramon, que é lateral, tira o Léo Pereira, coloca o Bruno Henrique, segura, dá uma poupada no Gabigol, que acabou tendo que jogar como um ponta, voltando para ajudar para marcar, e aí o Bruno Henrique faz melhor isso, e até a característica da velocidade. Ele tentou fazer isso com a beirada, Vitinho e o Bruno Henrique. O Flamengo até melhorou no jogo, até equilibrou, acho que estava até melhor. E aí toma o gol. E aí vai mais na base da vontade, da aplicação, aí entra, ele começa a colocar os titulares também, Diego, Arrascaeta, e aí no passe do Arrascaeta, na cobrança de falta, ele encontra o Gustavo Henrique, sempre cobrado, mas que faz um gol da classificação, não só do Flamengo, como do Vélez Sarsfield, na assistência do Arrascaeta, que dá mais qualidade para o time, normal isso, ele é um jogador diferente, e o Flamengo consegue essa classificação num sufoco que para mim não precisava passar. É claro que a expulsão contribuiu para isso também. Sim. Ô Sormani, esse sufoco tá na conta do Rogério Ceni, quer dizer, ele inventou quando não tinha que inventar. Ontem o feijãozinho com arroz gostosinho ali, dava para ter passado tranquilo? Então, William, aí eu concordei com boa parte do que o Zinho falou, né? Gente que se discorda bastante aqui. Eu concordei com boa parte do que ele falou. A gente não tem acesso aos treinamentos e nem participa de preleção ou das ideias do treinador. O Flamengo, a torcida toda reclama, e acho que não é um privilégio do Flamengo, estou escrevendo um post sobre isso para colocar no meu blog. Todos os times sofrem com bola aérea. Todos. Mas no Flamengo isso aí fica mais escancarado porque a torcida é gigantesca e, na mesma proporção, a mídia flamenguista também é maior que as demais. Então sai todo mundo gritando. Mas todos os times sofrem com isso. Todos. Então eu não sei se o Rogério Ceni pensou no seguinte: escuta, eu vou colocar 3 zagueiros em campo para melhorar o desempenho do time nas jogadas aéreas, contando ainda com a presença do Arão e do Bruno Henrique na bola parada. São 2 jogadores que cabeceiam muito bem e que têm uma impulsão ótima. Então seriam 5 defensores. E o Pedro também, Sormani. Isso, bem lembrado, Pedro, bem lembrado. 6, mais o goleiro 7. Ou seja, só sobravam 4 ali que ficariam ali, ou fazendo uma sombra, cercando, ou no rebote, né, na segunda bola, chamada segunda bola. Acho que deve ter passado por aí, entendeu? Essa foi uma opção dele, entendeu? Agora, eu acho que ele errou na questão do posicionamento do Vitinho. Ele tem o Ramon, bota o Ramon para jogar, esse moleque é ótimo. Se você tem 3 zagueiros, bota esse moleque para jogar, porque ele sai pro jogo. Ele é muito forte no jogo ofensivo, com a bola no pé. Não precisava fazer o que fez, entendeu? Você quer proteger a zaga das bolas aéreas? Não faz o Vitinho virar um ala. Não é a função dele. Então ele erra em fazer isso. Mas eu não sei se a ideia dele era essa, proteger a zaga. O primeiro gol, eu concordo com o Zinho. Mais do que a falha do Gustavo Henrique, a falha do Gerson. Era ele que estava acompanhando o cara. Porque era ele que tinha a jogada de frente. O Gustavo Henrique, a jogada se tornou uma jogada de costa para ele, porque a bola ficou mais alta para ele. O Gerson ia de encontro à bola. O Gustavo Henrique não.
O Gustavo Henrique não. Apesar de 1,97 m, apesar da ótima impulsão, ele não conseguiu pegar a bola. Ah, estava mal posicionado. Ah, conta outra, vai. Qual é o posicionamento correto? O cara estava bem posicionado. Faltou o Gerson acompanhar o cara. O Gerson é que tinha que ter grudado no cara. Mas, enfim, eu acho que o Rogério errou ontem no posicionamento do Vitinho. Ele pensou nos 3 zagueiros. Pensou. É uma tentativa válida. O técnico tem que ter o direito de pensar nisso. Ele tem que ter o livre-arbítrio de escalar do jeito que ele quiser e quem ele quiser. Entendeu? Ele trabalha com o time. Não deu certo? Então, agora, lógico, é nosso dever agora criticar. Lógico que sim. Mas eu acho que ele está tentando. Mas ontem, Sormani... Ontem, Sormani, eu tô com você. O técnico ele tem o direito de mexer e fazer experiência, tem que fazer, evidentemente. O Flamengo tem peças que ele pode mexer, que ele pode criar. Aliás, a gente estava falando do Galhardo é muito elogiado por criar sistemas de jogo, sim, fazer boas substituições durante a partida e tudo. É muito bom nisso. Então tem o direito. Só que ontem, eu não sei, como você, eu não sei como ele treinou isso. Eu não sei nem se ele teve tempo, porque tem um jogo atrás do outro, né? Precisava num jogo de Libertadores, que no feijão com arroz o Flamengo já se classificava, passar um sufoco danado. Fala, ô Facinca. Mas o Galhardo, ele tem uma coisa que é a seguinte em relação a muitos técnicos, que a gente pode pensar em uma situação aqui no Brasil, tal, jogar um futebol mais legal, mais bonito, mas o Galhardo ontem, por exemplo, no sistema de jogo dele, ele trancou o River. Ele compactou as linhas do River de uma forma tão competente que o Santa Fé, mesmo com a incompetência dele, também não chegou. E o Flamengo é um time que em muitos momentos ele é espaçado, assim como muitos times no Brasil. Por isso que eu sempre brinco com a história do futebol tem que ser o equilíbrio entre a defesa e o ataque. É lógico que você tem que jogar pra frente, é lógico que você tem que buscar o gol, é lógico que você tem que propor o jogo de uma forma técnica, coletiva, jogando um futebol vistoso, um futebol que dê dinamismo, mas você não pode descompactar. Você não pode pensar só nisso em primeiro lugar. O Flamengo é um time que em muitos momentos ele convida o adversário a atacá-lo. E isso vai na conta do técnico. Isso vai na conta de um sistema de jogo que, em muitos momentos, permite, pela característica dos jogadores, que o adversário goste do campo de defesa do Flamengo. Ontem, por exemplo, essas invenções do Rogério, eu falo invenções porque ele tinha um lateral esquerdo no banco, que era o Ramon, que é muito mais jogador na lateral do que o Léo Pereira, convenhamos, que nem hoje, como opção de zaga, ele é considerado um dos melhores do elenco. Então, se não tá bem na posição original dele, quiçá colocá-lo de volta numa posição em que ele jogou há muito tempo na base do Atlético Paranaense e passou por essa posição. Já começa por aí. Segundo, Flamengo joga sábado. Ontem era quarta-feira. Não tinha a menor necessidade de poupar jogador para a decisão de Fla-Flu. Aliás, todos os 4 times que estavam inteiramente pensando em decisão de estadual perderam ontem, né? Fluminense perdeu, Palmeiras perdeu, São Paulo perdeu, Flamengo quase perdeu. Aliás, o empate ontem foi quase que uma derrota para o Flamengo, por mais que ele se qualificou, porque ele tinha time suficiente para ganhar o jogo. Só que, ao mesmo tempo, o discurso do Rogério é um discurso muito presunçoso. Um discurso, às vezes, até arrogante em falar, olha, se a gente tivesse com o time completo, a gente ganhava tranquilamente. Rogério, o Flamengo não ganhou tranquilamente de ninguém tirando o Lacaleira do Maracanã. Ele sofreu para ganhar do River na Argentina, do Vélez na Argentina, ele sofreu com a LDU, ele sofreu com o próprio Lacaleira lá no Chile. Então, assim, Rogério, o Flamengo não está jogando um futebol que fale com que ele possa hoje jogar tranquilo contra qualquer um. Não joga tranquilo contra qualquer um, porque o seu sistema de jogo não permite que o Flamengo jogue tranquilo. Então, enquanto você, em primeiro lugar, não rever defensivamente os conceitos do Flamengo, acoplá-lo melhor, fazer um time mais sólido defensivamente para propor um jogo mais equilibrado ofensivamente, você não pode vir a público dizer que o Flamengo joga tranquilo quando ele tem 11 em campo, porque não joga tranquilo. Então, o erro está na personalidade e em como o Rogério tem enxergado o jogo com essa equipe do Flamengo. Esse é o problema. Eu acho que tem 2 níveis de discussão aí, né? Se entrar em rede social agora, por exemplo, vão estar falando de 3 zagueiros, vão estar falando de invenções do Ceni, invenções que, sinceramente, eu acho que não vão se repetir, porque ele não escalou só 3 zagueiros, ou 2 zagueiros e 1 zagueiro pela esquerda, né, que é o Léo. Ele escalou 3 caras contestados. Então, tudo isso faz um barulho muito maior do que o que interessa mesmo. Porque a questão dos 3 zagueiros, isso tudo foi diluído quando o Arão é expulso antes de 15 minutos. Não deu para avaliar isso.
O que dá para avaliar já há um bom tempo é isso que o Facincani falou, que é um time espacejado. É isso que o Sormani falou, eu concordo que todo time brasileiro sofre com bola alta. E, aliás, antes do Grenal, era curioso que se falava que o Grêmio sofria com bola alta, isso era a arma do Inter. E, no fim, quem ganha o Grenal na bola alta é o Grêmio. Isso mostra que está todo mundo, né? Somos todos iguais numa noite suja. Mas, no caso do Flamengo, é mais específico. O Flamengo toma gols iguais, essa questão do escanteio é um gol igual que o Flamengo toma todo jogo. O Flamengo tem a questão das falhas individuais, mudando os indivíduos, assim como dessa vez foi o Bruno Viana que estava de costas para o lance. Nos outros jogos, ou é o Léo Pereira, ou é o Gustavo Henrique. Então tem problemas muito maiores para o Rogério resolver, antes mesmo, e a própria cobrança que se faz em cima dele, das tais invenções, invenção é uma coisa pontual do jogo de ontem que é discutível. Agora, o que interessa é que esse time tem uma certa incontinência defensiva. Todo mundo joga à vontade contra o Flamengo. Todo mundo faz gol à vontade contra o Flamengo. Isso salta aos olhos pela qualidade que o Flamengo tem na frente. Não pode ser tão desequilibrado assim. Então, se o Arrascaeta, por exemplo, estava no banco ontem ou não, isso é pontual. Se jogou com 3 zagueiros ou não, isso é pontual. O que é crônico no Flamengo? A bola alta, defensiva, que o time não consegue conter. Essa questão das linhas espacejadas, é isso que tem que ser cobrado do Rogério de uma maneira mais racional. Porque senão vira cortina de fumaça, entendeu? Essa questão dos 3 zagueiros para mim ontem é o que menos importa. É claro que é o que vai dar mais barulho, que foi o que foi o diferente. Mas quem assistiu esse jogo e assistiu outros jogos do Flamengo, sabe que tem outros erros que se repetem e que são prioridade para o Rogério resolver. E ele nas coletivas parece um pouco perdido também. Quando ele quis justificar os 3 zagueiros, primeiro ele falou que era o que tinha, depois ele falou que era por causa da altura. Se a coletiva fosse mais longe, ele ia dar um terceiro motivo. Então isso tudo dá munição para quem o critica. Eu também faço críticas ao Rogério, mas eu prefiro fazer críticas mais consistentes e sobre o trabalho como um todo. Não coisas pontuais, como o fato dele ter entrado com os 3 zagueiros ontem. Isso não deu nem para avaliar. Depois que o Arão sai, tudo isso se dilui. Eu acho que tem coisas que a gente pode cobrar desse e de jogos anteriores com muito mais consistência. A gente tem vários trechos, né? Vamos ao primeiro trecho aí do Rogério Ceni aí na coletiva. Você falou muito dessa questão, né? Não assume erro, é um negócio complicado. Vamos ver aí um trechinho. Não, tem um grupo bom de jogadores. Eu sei que muitos não sabem, mas a nossa viagem foi extremamente desgastante para o Chile. Nós tivemos quase 11 horas e meia entre espera e tudo para chegar no Chile, ou seja, existe um desgaste. Eu não posso perder jogador por lesão. Nós não poupamos jogador nenhum, nós colocamos o melhor time que nós tínhamos para o dia de hoje. Gabriel e Pedro na frente, é uma coisa que todos pedem. Arão e Gerson no meio, que é uma coisa que já é costumeira da gente. Ou seja, Everton Ribeiro jogando, né? Hoje optamos pelo Vitinho para ter um pouco mais de velocidade pelos lados. Fizemos o melhor que nós podíamos. Concorda com isso, Zinho? Você que acompanhou o jogo? Até o ponto que ele fala, sim, tem desgaste, viagem. Fiz muitas viagens, realmente isso afeta. As posições que ele falou aí, tudo bem. Realmente, a gente até fala, pô, quem sabe o Arão de volante ao lado do Gerson. A minha crítica ao Rogério foi na parte de trás. Eu não entraria com o Léo Pereira de lateral esquerdo. Eu bato nessa tecla. Foram 14 minutos, mas na minha visão de jogo, na minha leitura tática, logo no meu primeiro comentário no jogo ontem, foi falando isso. Olha, o nome, a posição de origem são 3 zagueiros. Gustavo Henrique, o Bruno Viana e o Léo Pereira. Mas dentro de campo eles não estão jogando com 3 zagueiros. Eu vejo ele numa linha de 4 fazendo o lado esquerdo. Então, a minha crítica é essa. Se entra com 4 atrás, eu jogaria com o Ramon de lateral esquerdo. E o restante, normal. O Bruno Henrique está mais desgastado, vou botar o Vitinho, que todo mundo está dizendo que subiu de produção, eu também acho. Estava pedindo passagem, muitos pedem até no lugar do Everton Ribeiro. Mas ele, como segurou o Arrascaeta, quis manter o Everton Ribeiro. Não vejo nenhum problema esse time que entrou. A minha única crítica é
Se entra com origem 3 zagueiros, faz os 3 zagueiros e tenta isso. Aí, como o Sormani deu a opinião dele, bota o Ramon de ala e não bota o Vitinho, ou deixa o próprio Vitinho, ou pode jogar o Everton Ribeiro para aquele lado, né, que já até fez lateral esquerdo. Eu só não concordo nesse sistema defensivo, ele usar um zagueiro como lateral esquerdo. Eu acho que não tinha necessidade, como o professor falou, jogadores que são muito contestados também. Então, para mim, o erro foi esse, que com a expulsão do Arão, aí realmente caiu por terra o que ele pretendia e ele teve que reformular. Vê aí o Gabigol, ó. O Gabigol está falando ali porque ele já queria, de repente, tirar um dos atacantes. E o Gabigol pode ter falado para ele, eu acho que é válido esse debate, o jogador dá a opinião dele e o treinador avaliar no final. Olha, pode deixar que eu faço aqui o lado direito, já que o Everton vai ficar de volante junto com o Gerson. Foi mais ou menos isso que formatou, e o Pedro ficou como a referência, o 4-4-1, e aí depois, no intervalo, ele faz as outras mudanças. Então, assim, a minha crítica ao Rogério foi só a escolha de colocar o Léo Pereira como um lateral esquerdo. Tá. Ô Sormani, o Zinho citou essa situação aí do Gabigol. Eu vou até inverter aqui um pouco o roteiro, porque o Zinho citou essa situação do Gabigol, eu queria pegar esse gancho. Normal para você, sabendo tudo que tem entre Rogério Ceni e Gabigol, o Gabigol não gosta de sair e tal, o Rogério Ceni já elogiou, eles já se abraçaram recentemente e tal, essa coisa. Normal o cara chegar ali e falar, porque eu não faço leitura labial, não sei fazer, mas você olha ali, você fala, pô, Rogério, não, mexe aqui, mexe lá e me mantém em campo. Parece que a conversa foi essa. Ele queria tirar o Gabigol e o Gabigol convenceu o Rogério de não tirá-lo, pelo menos naquele momento. E aí, no final, acabou substituindo o Gabigol no segundo tempo. Eu também não sei. É impressão, porque fica aquela conversa ali e o Gabigol fala, mexe aqui, ali. Parece que o Gabigol dá uma instrução pro Rogério. Eu não sei, acredito. Mas parece. O que você acha que aconteceu ali? Você acha que normal essa troca de ideia ali ou o treinador tem que chegar, não, vou mexer minha convicção e ponto final? Não, eu acho que é normal a troca de ideia. E deve acontecer, porque o jogador está no campo. Ele está sentindo a partida. O técnico está do lado de fora, ele está vendo. Mas quem sente o jogo é o jogador. Os olhos do treinador são muito importantes. São muito, muito importantes. E por isso que você tem que trocar ideia com o jogador, porque ele sente o jogo, você vê, ele sente. Então vamos trocar uma ideia. Mas não acredito que o Rogério Ceni deixou... Pode até ser que ele tenha, de repente, mas escuta, estou pensando em fazer isso. O que você acha? Olha, professor, eu acho que está acontecendo isso, e a gente não deveria fazer isso. Ó, bacana. E se foi isso que aconteceu, isso enobrece o Rogério. Porque mostra que ele é um cara aberto ao diálogo. Ele não tem convicções. Porque o maior problema do ser humano são as suas convicções. Quem tem convicção não está aberto está refratário a tudo que aparece diante dele, na frente dele. E se ele fez isso, bacana para ele, mas não dá para dizer se foi isso que aconteceu. Não dá para dizer. Agora, se ele chegou e falou assim, escuta, vou fazer isso, e o Gabriel falou assim, não quero sair, e ele voltou atrás, não acredito que o Rogério tenha feito isso. Pela personalidade dele, não acredito. Se fez... A reação foi positiva, não foi? Do Rogério? Foi, ali era um papo Ele deles. parece ter uma reação bem positiva ali, não é? Exato. Imagina, você pega a NBA. Ontem nós mostramos aqui, né? A NBA e Golden State, o Lakers e o Golden State. O Lakers ganhou com 3 pontos, 103 a 100, numa jogada linda do LeBron James. O LeBron, quando ele vai conversar com o Frank Vogel, que é o técnico do Lakers, ele conversa de igual para igual. E o Frank Vogel aceita tudo que ele fala. Pô, o cara é um gênio. É o maior jogador, é um dos maiores jogadores da atual safra de atletas de basquete do planeta. Então, quer dizer, o cara tem um QI de basquete altíssimo. Joga para burro. Tá na quadra sentindo o jogo, quando tem um time-out, um período de tempo, se reúne primeiro o staff dos treinadores e seus assistant coaches, e depois eles vão lá, puxam o banquinho, vão conversando, bota a prancheta ali em cima, e os caras vão falando, e o LeBron fala. O LeBron fala muito. O Jordan falava.
O Kobe falava também. Lamentavelmente, o Kobe se foi, nos deixou. Impressionante o que aconteceu com ele. Então, é importante você ouvir o jogador. É muito importante. Mas eu não acho que o Gabriel, por exemplo, tenha esse QI de futebol que o LeBron tem de basquete. Não tem. Sormani, Diga, abençoado. então, só um detalhe para até a gente debater aqui, você também analisar, por favor. Eu fiquei só durante o jogo com uma dúvida, porque assim, eu percebo que ele pega a prancheta e começa a mexer para formatar o time sem o Arão de volante. O que eu vou fazer? Aí acontece esse diálogo que eu acho válido. Eu mesmo, quando atleta, você lembra muito bem disso. Quantos jogos você cobriu? O que eu conversava com os treinadores, o que eu falava com os treinadores, e às vezes eles me chamavam ali na linha lateral ali. Estou pensando isso, quero isso, fala isso com aquele. Pô, chama o Roberto Carlos aqui, ó, fala para o Sampaio entrar aqui. Ó, o Mazinho está entrando por ali. Pô, fala para o Edmundo pegar aqui. Pô, não dá. Então, eu acabava escutando essas e dialogando e passando. Porque dentro do campo, como você falou, a gente está sentindo, a gente está vendo as dificuldades. Então, o atleta tem que passar isso para o treinador, tem que ajudá-lo com isso, até para uma decisão. Agora, só que no primeiro tempo, Sormani, ele faz a mudança, ele faz uma mudança, ele bota o João Gomes e tira o Everton Ribeiro. Quem recompõe melhor pelo lado direito, Gabigol ou Everton Ribeiro? Não estou falando de parte ofensiva, estou falando de parte tática defensiva. Aí, eu também não sei fazer leitura labial, mas me parece o seguinte, que o Gabigol pediu para ficar. Não, me deixa, eu vou fazer aqui, eu ajudo, eu vou marcar pela direita. E aí, mais à frente, ele tira o Everton Ribeiro, que faria essa função, e bota o João Gomes. Então, eu acho que o Gabigol ali na conversa, ele pede para ficar. E o Rogério, assim, aceita a ideia dele, né? Porque ele pensa o seguinte, ofensivamente, o Gabigol vai me entregar muito mais que o Everton Ribeiro. Se ele se compromete em me ajudar pelo lado, vou permanecer com ele. Porque a tendência, o simples, era tirar um dos dois. Ou ele ou o Pedro. A maioria dos treinadores fazem isso. Eu teria tirado... Acham, né? Não, eu teria feito uma coisa até um pouco mais simples em relação a isso. Se ele abre mão do Vitinho, fecha a linha de fato com os 3 zagueiros para colocar o Ramon, ele teria o Everton Ribeiro, o Gerson, o Matheus, um lateral com ponto por dentro, o Bruno Viana, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira com o Pedro Gabriel. Simples. Não perderia em nada o Flamengo, ganharia meio campo, manteria a estrutura, claro, com menos marcação no meio campo, mas ele ganharia a linha dos 3 zagueiros, abriria a mão de um ponta, que na minha visão, por mais esforçado que ele esteja nesse momento, não muda o dólar do Flamengo. O Vitinho não é um jogador incontestável. Ponto, Facincani. Em nenhum momento ele jogou com 3 zagueiros. Essa é a minha ideia. Sim, não. Exatamente, mas é aí que eu tô falando. Ele poderia aí, de fato, ter os 3 zagueiros. Imagem aí, só para aproveitar a imagem, desculpa, só para aproveitar a imagem. Não me parece que o Gabriel está dizendo para ele o seguinte, eu não quero sair. Não, ele está discutindo o posicionamento do time. E esse posicionamento significa, conta com a presença dele em campo. Se ele chegasse para o Gabriel e falasse, escuta, eu vou te tirar por isso, o Gabriel ia dar um tapa na prancheta, ia puxar o cabelo, ia esganar o Rogério Ceni, ele não ia fazer o que estava fazendo. A minha leitura é essa, que ele está usando o Gabriel nessa nova formação. Gabriel, vem cá, eu vou fazer isso, eu vou tirar o Everton Ribeiro, só que você vai ter que abrir e voltar para marcar. O que ele fez, o que me surpreendeu, aliás. Entendeu? Então, para aproveitar essa imagem aí, não me parece que ele está dizendo para o Gabriel, escuta, você vai sair do jogo. E o Gabriel nobre, ele vai dizer, não, professor, me deixe em campo, porque veja só, eu vou fazer isso. O Gabriel não é um cara assim, ele é um cara estourado. Ele não precisava nem de uma mudança radical, porque nesse sistema que eu enxergo que talvez eu poderia ter feito, se eu tivesse nessa condição, eu tiraria o Vitinho para colocar o Ramon, ou seja, eu ia ter o Matheus e o Ramon, 2 laterais, certo? Para 3 zagueiros de fato voltando ao setor, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Bruno Viana. Aí eu teria o Everton Ribeiro por um lado, o Gerson por outro. Eu já teria um meio campo e um sistema de uma linha de 5, ou então faria até os 3 zagueiros de uma linha de 4 à frente deles, e o Gabriel poderia voltar como um ponta de lança, por dentro,
sem precisar ficar abrindo. Ele poderia voltar entre o Everton Ribeiro e o Gerson e deixar o Pedro espetado. Porque o Gabriel, em muitos momentos, quando o Flamengo joga em 4-4-2, ele, Gabriel, é quem volta um pouquinho mais até para abrir espaço em relação à intermediária, né? Ele e o Bruno Henrique se revezam bem nesse sentido, mas eu já vi o Gabriel, por exemplo, fazer muitas vezes essa linha intermediária, né? Que é a linha, entre aspas, onde jogaria um tal de um ponta de lança. Então, daria para ter feito isso sem mudar absolutamente nada de radical no Flamengo. Então, faltou o Rogério, na minha visão, essa percepção de querer, aí sim, de fato, como o Zinho explica, entrar no esquema dos 3 zagueiros. Porque já que o Léo tava de lateral, Léo, você sai da lateral, você vai jogar mais por dentro, fechado com o Bruno e com o Gustavo Henrique. Vitinho, você vai sair porque eu vou colocar um lateral para fazer o corredor, aí eu vou ter 2 laterais de fato, o Ramon e o Matheus, Everton Ribeiro e Gerson fechando nessa linha de 4 com eles. Gabriel, você espeta um pouquinho por dentro para receber essa bola na condição do Gerson e do Everton Ribeiro na roubada de bola, e o Pedro fica lá na frente na finalização. E você deixava o Flamengo exatamente na estrutura que talvez poderia ter sido feito, que o Rogério gostaria de ter feito ao longo do jogo. Era uma chance de fazer algo que ele podia fazer de saída. Agora, seja lá o que o Gabigol falou, acho que não convenceu por muito tempo não, porque ele acaba sendo substituído, né? Então, ainda que tenha sido esse pacto, me deixa que eu seguro aqui, o Rogério não se convenceu, porque no intervalo ele tira o Gabigol. Olha, a gente está conversando sobre várias coisas aqui, e claro, é que a gente aqui, não somos nós, vamos pegar aqui o Rogério Ceni pelo pescoço, mas assim, a temperatura aqui no nosso Twitter, viu, gente, é um negócio muito sério, e eu acho que a gente precisa pensar aqui, ó. O Rani, por exemplo, ó, nota 0, escalou errado, mexeu mal, não tem autocrítica na entrevista. Tem um elogio aqui, nota 10, porque esse trabalho é o correto e ele tá fazendo muito bem, mas ele é palmeirense, entendeu? Pode ter uma sacaneada aqui. Léo, é porque ele não é humilde e não enxerga um palmo na frente dele. Lucas Oliveira, nota 0 em Libertadores. Saulo Gomes, nota 0. Não existe poupar em jogo de Libertadores valendo classificação. Lício Júnior, torcendo para perder para o Fluminense e ser demitido no sábado após o jogo, nota 0. Ari Costa, acho que correu riscos desnecessários. Vou pegar bastante aqui porque tem muita participação. Ó. Augusto César, não adianta dar nota. Aí vem uma corneta para nós aqui, ó. Se no programa os comentaristas cenistas passam pano e pedem paciência para que eles não tenham treinadores dos próprios times. Já deu uma cornetada em nós aqui, hein? Tá dando uma cornetada, dizendo que a gente tá passando pano, hein? É uma outra discussão. Não, mas ô Sormani. Mas ô Sormani, uma coisa, aí a discussão é uma outra discussão. Foi pra mim. É ter paciência. Tem que ter paciência com qualquer técnico do Brasil, óbvio. Sim, tirando o Ariel Holan, que a paciência era muito mais curta do que os demais, mas todo técnico precisa ter o trabalho avaliado. O problema é que ele, Rogério, não se coloca nessa condição de autocrítica que é importante. O que eu tenho achado mais feio... Ele não se ajuda, né, Facinca? Vamos lá, ele não se ajuda. William, o que é mais feio nessa discussão toda, a gente pode discutir 3-5-2, 4-4-2, quem joga, compactação, 2 atacantes de referencial, um atacante... Enfim, a discussão pode ser N vezes ramificada. O que mais me pega é essa frase que ele dá em toda a coletiva. Poderíamos ter vencido com tranquilidade. Não, se fosse os 11, era um jogo tranquilo. Não é, Rogério. Nenhum jogo do Flamengo tem sido tranquilo na sua gestão. Nenhum. Nenhum jogo na sua gestão o Flamengo sobrou. Nenhum. Você pegar o time de 2019 do Jorge Jesus, colocar pra jogar, talvez ele sobre. O seu time não é. Mesmo tendo praticamente aquele mesmo elenco. Então, o seu sistema de jogo, a forma como você trabalha, como você tem pensado o futebol, principalmente no âmbito defensivo, não dá a tranquilidade do Flamengo entrar e sobrar com alguém, mesmo tendo individualmente um time lindo no papel. Então é muito feio da parte dele, na minha visão, vir a público toda vez. Não, porque, olha, se não fosse tal coisa, ganharíamos tranquilo. Olha, se não fosse o sol, ganharíamos tranquilo. Porque hoje estava nublado, ganharíamos tranquilo. Rogério, não tá ganhando tranquilo de ninguém. A própria Libertadores diz isso. Contra o Vélez não foi tranquilo. Contra o La Calera no Chile não foi tranquilo. Os 2 jogos com a LDU não foram tranquilos. E a vitória contra o La Calera do Maracanã teve um momento de instabilidade.
Quando o Lacaleira faz um gol e ele começa a gostar um pouquinho do jogo. Depois, no final, o Flamengo conseguiu, claro, o resultado. Primeiro o Fla-Flu base não foi do futebol. tranquilo, né? O Foi, primeiro professor? Fla-Flu não foi tranquilo, tanto que nem Não venceu. foi tranquilo. As Então ele pessoas não é confundem. um técnico O torcedor, que faz o time jogar tranquilo. a gente tem que descontar a má vontade precedente em relação ao Rogério Ceni. Quem está criticando agora já tem uma predisposição por conta de outros motivos. Então o que a gente está fazendo aqui não é passar pano, é separar. Ele errou muito. Eu só acho que numa escala de prioridade, os erros pontuais dele ontem, de escalação, de 3 zagueiros, tudo isso fica em segundo plano, perto do que o Facincani aponta. Esse time, estruturalmente, tem problemas, com titulares ou com reservas. Ele dá muito espaço para o adversário, ele toma muito gol igual, ele tem o problema da bola aérea. São pelo menos 3 coisas para colocar na frente de qualquer erro pontual que ele tenha cometido ontem. É simplesmente isso. Erro pontual é argumento para torcedor e contra. A gente tem que falar de coisas mais consistentes aqui. Eu acho que tem coisas mais consistentes a se criticar no trabalho do Rogério do que simplesmente os erros de ontem. Inventou ou não, isso é desse tamanhinho, perto do fato dele não ter conseguido até agora, por exemplo, uma consistência defensiva. É isso que tem que ser cobrado, é do macro. Aliás, professor, bom ponto. A questão da consistência ou da inconsistência defensiva, né? É bom a gente lembrar que esse Flamengo já tomou 9 gols. 9 gols. É muita coisa. E alguns desses gols é o mesmo gol. Exatamente, professor. Desde aí você pega pelo menos 3 que é o mesmo gol. Exatamente. Parece o dia da marmota. Parece o dia da marmota. Olha aí, ó. Olha aí, ó. 4 de escanteios, 2 de cruzamentos. São 14 gols marcados, 9 gols sofridos. 3 vitórias, 2 empates. Dos 5 jogos que o Flamengo fez na Libertadores até agora, só em um ele não tomou 2 gols. Que foi contra o Lacaleira, mas tomou 2 do Lacaleira depois. Ó, 4 de escanteio, 2 de cruzamentos. São 6 ali de bola aérea. Talvez, Sormani, o teu número tenha a ver também com outro campeonato. Mas na Libertadores é assim, na Libertadores são 6 de bola aérea, tá? Na Libertadores é assim. O campeonato carioca. Carioca, isso, boa. E que já é muita coisa, muita coisa. E assim, William, não é com a mesma formação, é com os 3 zagueiros de ontem, com 2 zagueiros, com o Bruno Viana e com o Rodrigo Caio, com o William Arão, com o Gustavo Henrique e com o Léo. Eu vou fazer o seguinte, para passar a bola para ti, ô Sormani, vamos ouvir o Rogério sobre essa história da bola aérea e eu vou tocar a bola para você. Vamos lá, vamos lá. O Flamengo fez bastante gols. Nos primeiros 22 jogos, nossa, aqui o Flamengo sofreu 1 gol só de bola aérea. Eu trabalho todos os dias a bola aérea defensiva. Agora, um pouco passa pelo lado psicológico, a confiança, você sempre acaba entrando, se preocupando um pouco mais com isso. O treinamento, a valorização devida ao treinamento é feita. Ontem nós trabalhamos novamente isso. Falei para você justamente que nós levantamos para tentar terminar com isso, levantamos a altura da equipe, porque além dos 3 zagueiros, nós tínhamos o Arão, que é mais um bom cabeceador, e nós tínhamos o Pedro, que é um jogador alto para defender essa bola. Justamente na saída do Arão na expulsão é que acontece o gol. Talvez ainda um pouco desajustado, justamente pela expulsão dele. Mas nós fizemos o nosso melhor mais uma vez. Então, Sormani, passando a bola para você que pediu aí a palavra. É psicológico? Tá sempre errado. Eu citei aqui várias formações, várias situações. Ontem com zaga mais alta, com zaga mais baixa. É sempre a mesma coisa. Fala, Sormani. William, o que eu queria falar nada mais do que repetir o que eu disse no começo do programa. Esse é um problema que aflige todos os times. Todos. Óbvio. Nós estamos falando do Flamengo. Então vamos destacar essa questão. O jogo aéreo é o recurso mais fácil para o time atacar o adversário. E é a principal arma dos times pequenos e dos médios também. Esses times, evidentemente, quando estão trabalhando, eles trabalham a exaustão esse tipo de jogada. Porque é a única que eles têm. Porque, tecnicamente, os jogadores são fracos para tentar agredir o adversário no jogo rasteiro. E a gente cansa de falar que o futebol é surpreendente porque ele possibilita a vitória de um time mais fraco diante do outro mais fraco jogando mal. E a gente sempre cita o exemplo. Uma bola parada, o cara faz um gol e depois se defende. É o recurso que esses times têm.
E como os times fortes são minoria e os fracos e médios são maioria, é natural que haja um grande número de gols sofridos nesse tipo de jogada. Óbvio, isso é óbvio. O que a gente precisa fazer aqui é um levantamento de todos os gols e particularizar por equipes. Então, nós mostramos aí que o Flamengo, dos últimos jogos, sofreu... Eu fiz um levantamento aqui. Dos últimos 13 jogos, o Flamengo só não sofreu gol na vitória de 3-0 diante de Volta Redonda. Os outros 12 jogos, ele sofreu gols. Foram 20 no total, o que dá uma média de 1,5 gols por jogo. E desses 20, 9 saíram em bolas aéreas. 50%. Agora, o que a gente mais vê, se a gente for pegar aí, vamos pegar os jogos, a gente cansa de ver gols de bola aérea. Porque o gol de bola aérea não é só um gol de cabeça. É uma bola mal rebatida que sobrou, o cara pegou e fez o gol. Então, eu acho que isso é um problema que acomete todos os times brasileiros. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Eu acho que essa indignação, choradeira é chato falar aí, a gente está falando sério aqui, mas essa indignação do torcedor do Flamengo, da mídia flamenguista, ela acontece porque o torcedor quer a vitória do time dele. Quando o meu time jogou, por exemplo, o Santos jogou contra o Strongest na terça-feira, os 2 gols do Strongest saem de bola aérea. Os dois. O Santos sempre teve problema de bola aérea. O Lucas Veríssimo não é bom no jogo aéreo. Perdão, o Luan Pérez. O Lucas Veríssimo era melhor quando atacava. Quando era atacado, ele mostrava deficiência. O Kaique, que é o zagueiro titular do Santos hoje, tem 1,84 m. Então é um Deus nos acuda. O professor acabou de lembrar. A zaga do Grêmio é deficiente no jogo aéreo. Será uma arma do Internacional. O Kahneman é baixinho. Aí fala assim, a zaga do Corinthians mudou inteirinha, porque os caras estavam cansando de fazer gol lá em cima com o jogo aéreo. Aí mudaram para 3 zagueiros. Gemerson, o Raul Gustavo e o João Vitor. A zaga do Palmeiras, o Facincani, cansa de mostrar e apontar e provar deficiência no jogo aéreo, especialmente do Luan. E como lembrou bem o professor, é o zagueiro mordomo. Ele está sempre na cena do crime. Então, todo mundo sofre com isso. Todo mundo sofre com isso. Agora, precisa arrumar isso. Vamos arrumar de que jeito? A zaga do Flamengo é ruim? Aí nós vamos discutir individualmente a questão dos jogadores. Por exemplo, eu acho... gol aéreo, pronto. Eu acho, por exemplo, que esse Bruno Viana, com todo respeito ao jogador, não tem nível para jogar no Flamengo. Não tem nível. Quem contratou esse cara? Quem contratou, mapeou. Quem contratou, viu. Eu não tenho memória nenhuma desse jogador. Veio do Braga. Parece que jogou no Olympiacos da Grécia também, uma coisa assim. Mas veio do Braga. Trabalhou com o Abel, sabia? Estava conversando ontem com o Mauro Naves durante o jogo. E ele falou para mim uma coisa que eu falo e todos nós falamos. Se fosse bom, do Braga, ele ia para o City. Ele não voltava para o Brasil. Não é bom. Aí você fala assim, mas no Brasil o nível é inferior, ele pode se destacar. É verdade. Mas você tem que ter a sensibilidade de perceber. Esse zagueiro, ele fala em todo jogo. O Gustavo Henrique é um mau zagueiro? Não. Mas ele jogava bem no Santos por causa do Lucas Veríssimo. Mas ele tem o Rodrigo Caio no Flamengo. Por que ele não consegue jogar? O Léo Pereira era um mau jogador? Não. Longe disso. Quem era o companheiro dele no Atlético? Era o Thiago Heleno. É um zagueiro de nível mundial? É um novo Van Dijk? Não é. O pessoal fala Van Dijk, né? Eles falam errado aqui. É Van Dijk, correto. Não, correto é ele é holandês, ele não é inglês. É Van Dijk. É o jeito correto de pronunciar o nome dele. Porque ele é holandês, ele não é inglês. Os caras aqui falam como é que é o Van Gaal? Como é que é? A gente fala errado, Van Gaal? Como é que é? Explica. O V tem som de F, o G tem som de R. Van Gaal. Por isso que Van Gogh é Van Gaal. Van Gaal. Você chega lá em Amsterdã. O Zinho conhece lá. A filha dele é casada com holandês. Você chega lá e fala assim... Eu te mandei o áudio, pô. Te mandei o áudio. Lembra? Exatamente. Eu tô errado? Não, tá certo. Se eu chegar lá e quiser ir no museu do Van Gogh, não vou a lugar nenhum, é isso? Vai falar que você quer ir no museu museu do Van Gogh. Eu pedi pro meu genro falar o nome e eu mandei pro Facincani.
pro Exatamente. Sormani. É Van Dijk. Van Dijk. É o jeito correto de falar. Você Se eu chega lá falar em Van Amsterdã e Dijk... Não, escuta, fala quem é. eu quero ir no museu do Van Gogh. O cara não sabe o que você está falando. Não sabe. Não sabe? Eu lembro uma vez... Mas voltando, voltando ao Rogério Ceni, pelo amor de Deus. Vocês já foram lá para a Holanda, dá um curso aqui de pronúncia. E o Rogério Ceni ficou lá atrás. O Rogério Ceni ficou lá atrás. Quem é o zagueiro que você gostaria de ter no Flamengo hoje? Rodrigo Caio e o Mari? Tá. E outro? Só tem 2 zagueiros no mundo? Estão falando O Flamengo está tentando contratar. Mas esse é um problema universal, o jogo aéreo. Eu acho que tem que ir um pouquinho devagar nesse setor, porque o Santos é de barro. No Flamengo se repete mais, Sormani, e é muito claro. E se o Rogério acha que é psicológico, tem que fazer terapia em grupo. Porque não é possível. Ontem estavam os 3 contestados. Acontece quando está o Rodrigo Caio, eventualmente também, já aconteceu. Não é garantia de que quando o Rodrigo Caio está em campo não toma gol assim, não é. Já aconteceu. Acontece com o Arão, acontece sem o Arão. Alguma coisa ali está errada. E eu acho que está faltando o Rogério priorizar isso. Assume, não subestima, sabe? Porque essa coisa, eu até treino a bola. Não é que eu até treino. É o principal nesse momento. Essa questão das linhas, de chegar mais junto quando o adversário está chegando, isso é fundamental para o Flamengo de hoje. Para equilibrar, justamente, o poder de fogo na frente e ninguém discute. É atrás que tem que equilibrar. Tem que encarar esse problema de frente. E a torcida também, porque é muito fácil ficar aí com as teorias dos erros de ontem, dos 3 zagueiros, coisas muito pontuais. Os problemas do Flamengo não são pontuais. Eles são problemas maiores e estruturais e que vêm desde a saída do Jesus. E mais, você falou do Bruno Viana, que se fosse bom, tinha ido para o Manchester City. Se fosse pensar assim, não tinha descoberto o Pablo Mari, porque o Mari não era ninguém. E aqui deu certo. Então acho que tem que prospectar melhor esses zagueiros aí. Ô Zinho, me fala uma coisa, até que ponto, porque o Rogério fala uma questão psicológica e tal, etc., mas até que ponto é psicológico, Zinho? Esses caras também são experientes, hein? A gente não tá falando de moleque que acabou de chegar, tá falhando, é psicológico, são caras experientes. O próprio Bruno Viana é um cara experiente, o Gustavo Henrique é um cara experiente, já disputou Libertadores, o Léo Pereira tem experiência, Rodrigo Caio então nem se fala, né? Embora não tenha jogado ontem, mas enfim, tá no bolo ali dos zagueiros. Até que ponto a desculpa pode ser psicológica? Olha, assim, quando ele fala psicológico, eu vou para o lado individual, né? Porque acontece, tem jogadores que não convivem bem com a pressão, ficam mais abalados, entram já preocupados com a situação do jogo. Citamos alguns nomes aí, principalmente o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, que eu acho bons zagueiros, mostraram isso até antes de chegar ao Flamengo, por isso foram contratados, né? Teve um investimento alto neles, mas eles estão pressionados e, como o Sormani falou, no Flamengo tudo é maior, porque a torcida é maior, o espaço na mídia é maior, então fica tudo mais visível. Mas é um problema que vários clubes têm também, a bola parada, porque muitos olham para a bola e não olham para o adversário. Então, o psicológico entra nessa coisa individual, mas o treinamento, para mim, que é o fundamental. Ele diz que está treinando e eu acredito. O Rogério é um cara trabalhador, é um cara estudioso, é um cara que fica lá no clube o dia todo, vendo vídeos, buscando informações dos adversários que vai jogar, qual é o ponto forte, qual é o jogador melhor no jogo aéreo. E ele leva isso para o campo e faz os treinamentos. Agora, de repente, o individual, como eu acho que ontem, acho não, tenho certeza, a minha opinião é que ontem, analisando os gols de ontem, foi individual. O Gerson não acompanha o jogador. Então, de novo, né, Zinho? 1,97 m. Mas assim, ele subiu, a batida da bola foi melhor, passou. Agora, quem estava com o jogador acompanhando era o Gerson, e ele até meio que vira de costas assim. E o outro gol, pior ainda, porque é uma bola aérea, mas que é ajeitada, né?
dá um de peito e ajeita. O Bruno Viana, como zagueiro, e a minha vida toda, desde moleque, desde categoria de base, desde que eu me entendo de jogador e hoje ex-jogador, zagueiro dentro da área não vira as costas. Zagueiro não dá o bote dentro da área sem estar com o tempo de bola certo. Ah, vocês também. Quanto tempo vocês estão na imprensa? Não escutaram isso? E ele dá o bote Sim. fora do tempo e vira de costas. Então ali é um erro individual. Aí não adianta treinamento, é a escolha do zagueiro, é o momento dele e ele faz a escolha errada de dar um bote errado e ainda de virar de costa para o atacante, que faz uma jogada bonita, claro, teve a qualidade de driblar, mas é um erro individual. Aí já não entra nessa parte coletiva. Estou analisando os gols de ontem. O psicológico existe, o treinamento é fundamental e a confiança do jogador no momento dele. E ali no momento, o Bruno Viana foi mal na escolha dele e o Gerson também não acompanhou. Sim.